No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre o acordo que a Apple e a Comissão para o Comércio Justo do Japão fizeram para permitir que sejam colocados links externos em aplicativos como Spotify, Netflix e Kindle. Era inevitável? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. O que eu já tinha falado bem há pouco tempo veio agora a confirmar-se. Era inevitável. Como vocês sabem, empresas como a Apple ou até mesmo como a Google já há muito tempo que têm estado debaixo de um escrutínio severo por conta das acusações ligadas às práticas monopolistas. Temos, por exemplo, a União Europeia, a Coreia do Sul, Reino Unido ou até mesmo a Índia, que severamente estão em cima destas duas gigantes norte-americanas a controlar todo e qualquer passo que indique claramente que estão a reinar como querem e lhes bem apetece, ditando as regras como querem sem que haja qualquer tipo de concorrência. Só que agora, por conta desse controle severo, a pressão que a Apple começou a sentir foi tanta que simplesmente teve que ceder e chegar a acordo com a JFTC, que é a Comissão para o Comércio Justo do Japão, ao qual já decorre algum tempo e que estava precisamente a analisar uma possível prática de monopólio por parte da empresa da maçã. Esse acordo vai agora permitir que, a partir do início de 2022, empresas como a Spotify, Netflix e até mesmo outras empresas possam ter links que reencaminhem para os seus serviços de forma a que os utilizadores possam assinar e pagar por outros meios que não seja pela App Store. Esta é, sem sombra de dúvidas, uma alteração extremamente importante e que vai contra tudo o que a Apple sempre defendia até aos dias de hoje para os aplicativos que estavam na App Store. Até ao presente momento, estas aplicações não podiam ter qualquer link inserido e todos os registros e pagamentos deveriam ser realizados dentro da sua loja de aplicativos. Uma curiosidade engraçada é que esta mudança vem permitir que estes serviços e estes aplicativos contornem assim o sistema de pagamentos da Apple, fugindo então ao pagamento da taxa de 30% que a empresa norte-americana cobra atualmente. É importante salientar que até ao presente momento ainda não foram indicadas as regras definitivas para esta novidade da Apple. Por fim, no comunicado que a Apple fez, a mesma explicou que de facto isto só entrará em vigor no início de 2022 e não será para todas as aplicações. As Reader Mode ou modo de leitura como Netflix, Spotify e Kindle estarão abrangidas, mas jogos e outras categorias não foram incluídas. Meus amigos, conforme eu vos disse no início, esta é sem sombra de dúvidas uma notícia que vem corroborar, que vem dar razão àquilo que eu já tinha falado bem há pouco tempo. Isto era uma questão de tempo até esta situação acontecer. Eu tinha-vos estado a trazer notícias até aos dias de hoje de situações que tanto a Apple como a Google estão metidas em tribunal a responder por processos justamente por conta de práticas de monopólio, em que, e até temos mais recentemente o caso da Apple com a Epic Games, justamente pela mesma situação, que é a forma como a Apple e a Google gerem estes processos, ou seja, meio que obrigatoriamente elas obrigam mesmo tanto os serviços como os próprios aplicativos a não porem nada, seja na descrição
no aplicativo, seja mesmo dentro do aplicativo ou em qualquer outro sítio, qualquer coisa que faça com que os utilizadores desses aplicativos ou desses serviços possam ser reencaminhados para o outro lado qualquer, de forma a assinarem esses serviços ou fazerem compras desses serviços ou assinarem, ou seja lá o que for, de forma a que possam pagar noutros meios que não seja dentro das lojas de aplicativos, seja pela Google Play Store ou seja mesmo pela App Store. Ou seja, para que então assim elas pudessem dizer que aquilo era a única forma segura e que não podiam responder se esse aplicativo, se esses meios de pagamentos dessem raia, ou seja, que dessem porcaria, e assim elas dissessem assim: não, vocês pagam por aqui, que assim é totalmente seguro. Só que em compensação, por cada transação era paga os 30%, seja na App Store ou seja na Google Play Store. E isto era uma forma delas poderem faturar, e o que é certo é que só existe esta concorrência, ou seja, só existe estas duas lojas de aplicativos assim dentro do meio mobile, e então era uma questão de tempo a elas serem acusadas fortemente por estas questões de monopólio. Conforme vos disse, temos a Comissão Europeia, a União Europeia, temos Reino Unido, temos outros países, tanto o Japão, Coreias do Sul e por aí fora, que já há muito tempo que estavam e estão a controlar estas práticas destas duas gigantes norte-americanas, e era uma questão de tempo até isto dar a porcaria. Ou seja, as multas já começam a ser muitas, as proibições também já começam a acontecer, e elas tinham que acabar por ceder. Foi o que eu vos disse, era uma questão de tempo até isto acontecer. Elas tinham que acabar por ceder, sob pena de cada vez mais as multas serem aumentadas, cada vez mais as proibições serem aumentadas, e não havia forma de fugir a isto. Então a pressão já começava a ser tanta, e elas, neste caso a Apple, teve que chegar a acordo para que isto acontecesse. Claro que isto não é ainda uma abertura total, isto ainda não é ela claramente a dizer, porque conforme eu vos disse, isto não está incluindo ainda aos jogos, ou seja, não inclui ainda a questão da Epic Games, e não estão contempladas outras categorias. Ou seja, isto ainda é só um pequeno passo, uma pequena abertura no meio de toda esta confusão que tem-se gerado nos últimos meses, nos últimos anos, mas já é um princípio de qualquer coisa. Ou seja, vamos ver daqui para a frente que mais aberturas é que estas duas gigantes poderão ter que fazer, mas isto tinha mesmo que acontecer até para nos beneficiar a nós como utilizadores, porque nós temos que ter a oportunidade de ter livre arbítrio, ou seja, temos que ter o poder de escolha de saber, claro que obviamente alertados sobre os riscos que estão ocorrentes das nossas decisões, temos que estar cientes dos riscos que nós podemos correr, mas temos que ter esse livre-arbítrio, ou seja, temos que ter o poder de escolha de saber, de poder escolher qual o meio de pagamento que a gente quer, onde é que a gente quer pagar, onde é que a gente quer assinar, ou seja, nós utilizadores, nós usuários temos que ter o poder disso. Foi o que eu vos disse e tenho batido sempre nesta tecla. Todo e qualquer equipamento onde a gente corre estes serviços ou corre estes aplicativos foram aparelhos, foram dispositivos que foram pagos por nós, ou seja, ninguém nos ofereceu, não foi a empresa da Apple, não foi a empresa da Google que chegou ao pé dos utilizadores e disseram assim: tomem estes dispositivos gratuitamente. Mas atenção, eu estou-vos a dar isto gratuitamente, mas isto tem um preço a pagar. Ou seja, o preço a pagar é que qualquer transação, qualquer pagamento que vocês façam dentro desses dispositivos, vocês vão ter que pagar essa taxa. Ou seja, é aqui uma mão lava a outra. Mas não era isso que acontecia. Aqui a questão é, nós pagamos pelo dispositivo, já está pago. Foi com o suor do nosso trabalho, foi com o nosso esforço que a gente pagou esse dispositivo. E depois ainda termos de estar sujeitos a determinadas regras e não ter esse poder de escolha, é a mesma coisa que estarem a dizer assim: não, vocês compraram esse dispositivo, mas esse dispositivo não é vosso. Vocês só podem escolher aquilo que a gente escolher para vocês. Ou seja, vocês não têm poder de escolha. Vocês só seguem aqui o rumo. Isso não podia ser. Era uma questão de tempo, conforme eu vos disse, que isto tinha que ser alterado. Nós temos realmente tudo o que toca a dinheiro,
tudo o que toque a pagamentos, tudo o que toque assinaturas, que basicamente é uma espécie de contrato que estamos a assinar, temos que ter esse poder de escolha. Então isto ainda é um princípio, claro que isto também só vai entrar agora no início de 2022, faltam realmente poucos meses, é uma pequena abertura, ainda não está contemplado uma série de serviços, uma série de aplicativos, mas já é um princípio de qualquer coisa e temos que estar confiantes que mais acordos possam ser feitos, de forma a que nós, utilizadores, possamos sair beneficiados disso e que isto seja um princípio de um longo caminho que seja percorrido para que, no final das contas, nós, como utilizadores, como portadores e donos dos dispositivos para o qual pagamos, possamos ser beneficiados a médio e longo prazo. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.